galera, e aí, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Suzane Andrade, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. No meu canal eu falo sobre jiu-jitsu para iniciantes. Então se você tá começando a treinar jiu-jitsu, esse canal aqui é pra você. Maratone os vídeos, tem muita dica importante, tem muita dica útil, que vai te ajudar muito, tanto nas suas primeiras aulas, quanto para você conhecer mais a filosofia do jiu-jitsu. Porque esse canal ele não é de trazer muita posição, mesmo porque posição, o lugar ideal para você aprender é dentro da sua academia com o seu professor. Claro que eventualmente você ver uma posição para saber como fazer, se você pode ou não fazer, também é muito útil, mas isso aí vai depender da sua maturidade já dentro do esporte. O vídeo de hoje eu decidi trazer, galera, porque eu recebi uma mensagem muito legal lá no meu Instagram, que foi de uma seguidora minha. Eu vou deixar ela aqui ao lado para vocês poderem ver também. E ela me agradecendo pelo post que eu havia feito ontem. E o post dizia sobre a importância de você não desistir, né? Qual era o passo a passo para não desistir. Então, hoje ela acordou desmotivada e ela acabou indo pro treino dela. E quando ela chegou lá, ela foi surpreendida pelo professor dela. Eu até ressuscitei aqui minha faixa branca, gente. Olhem o estado dela, velhinha, para mostrar para vocês o que aconteceu com ela. Simplesmente ela conseguiu atingir isso aqui, ó, o primeiro grau dela na faixa branca. Gente, só quem ganha esse primeiro grau consegue descrever a emoção que é. Aliás, você já ganhou algum grau na sua faixa? Se você não ganhou, não tem problema, esse vídeo aqui é pra você, porque nesse vídeo eu vou trazer algumas coisas que você pode fazer que vai acelerar isso aqui, ó, você conquistar o seu primeiro grau. Mas antes de ir às dicas, eu quero dizer uma coisa. Nem sempre você vai ganhar todos os graus na faixa. Por exemplo, a minha faixa branca, ela fechou os 4 graus. Depois disso aqui, eu só poderia passar para a faixa azul. O máximo de grau que você consegue chegar da faixa branca até a faixa marrom são 4 graus. Depois disso aqui, você já tem que mudar para outra faixa. Contudo, na minha faixa azul eu peguei apenas 1 grau. Fiquei na faixa azul aí em torno de 4 anos. E aí sim eu fui graduada faixa roxa, mas não ganhei mais nenhum grau na faixa azul. E isso não é nenhum demérito. Isso varia de professor para professor. Então, se na sua escola existe uma metodologia, existe um step by step, né? Se você sabe como você faz para alcançar os graus, então é um passo até mais rápido de você conseguir, porque você sabe o que fazer. Porém, algumas escolas que carregam, né, o jiu-jitsu old school, elas não te permitem saber quando isso vai acontecer. A maioria das escolas é assim, não tem como você saber quando você vai conseguir ganhar um grau ou quando você vai conseguir trocar de faixa. Mas existem algumas coisas aqui que eu vou trabalhar com vocês que podem te ajudar a conquistar pelo menos esses primeiros graus aí mais rapidinho. E a primeira coisa, que foi o que aconteceu com essa minha seguidora, foi que, apesar do desânimo que ela estava, ela foi treinar. Então, o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa é você ter disciplina. Gente, nem todos os dias a gente quer tomar banho, correto? Tem dia que tá muito frio que a gente não quer nem tomar banho. Porém, a gente sabe que é higiênico, então a gente vai lá e faz. Assim também é o jiu-jitsu. Nem todos os dias a gente vai estar motivada a querer ir lá. Nem todos os dias a gente vai querer dar o nosso melhor no treino. Mas é importante que a gente tenha disciplina de sair de casa, de ir lá treinar. Mesmo que a gente não saia na porrada, né? Mesmo que o rola não seja daquele jeito, vai lá, escuta o seu professor. Se você não tiver a fim de rolar, conversa com ele, fala, professor, eu tô um pouco mal, aconteceram algumas coisas e hoje eu vim mais para te ouvir. E eu tenho certeza que ele vai admirar essa sua atitude. Então tenha disciplina para sair da sua zona de conforto. Porque nada como ficar em casa, né? Assistindo um filmezinho, comendo uma pipoquinha. Mas o nosso corpo, ele agradece muito quando a gente enfrenta e vence a nossa zona de conforto. Porque lá na zona de conforto você não vai conquistar nada, muito menos 1 grau.
A segunda coisa que eu quero dizer é para você dar o seu melhor dentro das suas possibilidades. A constância nos treinos, ela é fundamental para você conquistar o seu grau. Contudo, se você só tem disponibilidade de treinar 2 vezes na semana, não falte esses 2 dias. Use a disciplina para treinar esses 2 dias que você pode. Se por acaso você pode 3 vezes na semana, use a disciplina para treinar os 3 dias, mas seja constante nos treinos. Vença as suas desculpas para não treinar. Então, é fundamental que você tenha constância nos treinos. O seu professor, ele vai observar se dentro das suas possibilidades você deu o seu melhor. Então, se para você o seu melhor é ir lá 2 vezes na semana e você foi os 2 dias, ele vai observar isso. Mas se para você é ir 2 vezes na semana e você foi 1 vez, ele também vai observar. Então, você tem que estar sempre pensando nisso. Não pensando no seu grau, porque isso é uma consequência natural. Mas pensando em dar sempre o seu melhor. Dar a sua melhor versão ali dentro do tatame. A terceira coisa que eu quero dizer é que você deve mostrar interesse na aula e que você deve saber ouvir. O que eu quero dizer com isso? O interesse na aula é você prestar atenção quando seu professor estiver explicando uma posição, é você se mostrar disposta a ajudar alguém caso você esteja um pouco mais avançada, caso você consiga ajudar essa pessoa, é você corrigir alguém caso você tenha sabedoria para aquilo. Não adianta também a gente não saber nada e querer corrigir o outro, sendo que a gente nem sabe o que está falando. Então é importante que você tenha essa maturidade de entender, será que o que eu estou falando eu vou agregar ou eu só quero parecer que sei? Porque há muita diferença e o seu mestre ele já trilhou esse caminho. Então ele sabe identificar quando você quer simplesmente parecer que sabe e quando você de fato está ali de boa vontade, com o coração aberto a ajudar o outro. Então isso também é muito importante. E outra coisa também muito importante é você saber ouvir quando o seu professor estiver explicando uma posição. Por exemplo, se ele está explicando uma posição de passagem de guarda, não vira para ele e atrapalha toda a explicação dele para perguntar: ah, professor, mas e aí, como é que eu faço para não abrir a minha guarda? Então, você tem que aprender a escutar o seu professor, a ouvir o que ele tem para aquela aula. Ele tem a metodologia, ele sabe o que ele está fazendo e ele vai te preparar. Não queira pular etapas, não queira dar sempre ah, mas e professor, e se segurar aqui? E se fizer isso? Calma, respira. O jiu-jitsu, ele vai acontecer naturalmente. Basta você ter disciplina, constância, saber escutar, ter interesse. Não queira pular etapas. Isso vai te tornar até uma pessoa chata dentro do tatame. Porque quando a gente fica atrapalhando muito a aula, as outras pessoas que querem aprender ficam um pouco impacientes, porque você às vezes fica fazendo pergunta que não tem cabimento. Eu não estou dizendo aqui que você não deva tirar dúvidas. Contudo, não queira atropelar o ensino do seu professor. Se ele está passando aquela posição, se atente àquela posição. Caso você tente fazer a posição e não saiba, esqueceu onde você deve segurar, o que você deve fazer, aí sim você pode tirar sua dúvida. Mas não queira trazer uma nova posição daquela posição, porque isso atrapalha bastante a aula e o seu professor ele observa tudo isso. Mais uma coisa que eu quero dizer é que essa minha seguidora, ela venceu o desânimo dela. Por exemplo, ela estava chateada, ela não queria ir treinar e ela estava desmotivada. Mas mesmo assim, ela saiu de casa e foi lá treinar. Ela pode não ter dado 110% dela hoje, mas ela estava lá independente do estado de espírito dela. E o seu professor, ele também consegue perceber isso. Por exemplo, quando você conhece alguém muito bem, se você namora, se você, é mãe, se você conhece alguém muito bem, você consegue observar se aquela pessoa ali, ela está bem ou se ela não está. E o seu professor, ele tem esse feeling, ele consegue perceber se você está bem ou se você não está. E para ele saber que você se esforçou para estar ali, independente do seu desânimo, que você venceu o seu desânimo, isso também vai contar lá um pontinho para você conquistar o seu grau. E por último, o que eu quero dizer é para você não se comparar. O que eu quero dizer com isso? Não é porque alguém chegou na academia depois de você e conseguiu de repente conquistar o primeiro grau antes de você, que você deve se frustrar por isso. O seu grau, ele é uma conquista pessoal. Ninguém pode fazer isso por você.
Por isso que eu tô te dando dicas aqui, mas eu não posso ir lá treinar por você. Eu não posso ter disciplina por você. Eu não posso saber escutar por você. Eu não posso vencer o desânimo por você. O que eu posso fazer é te falar para você fazer essas coisas, mas só depende de você. Por isso que é importante a gente não se comparar. Porque quando a gente se compara, a gente está comparando o palco de alguém com o nosso bastidor. Só a gente sabe o que passa dentro da gente, dentro do nosso coração e tudo que a gente está vencendo para estar ali de fato. Então, não compare o palco dessa pessoa aqui com o seu bastidor, porque isso vai te frustrar e vai te fazer querer desistir. Continue firme, persevere, porque eu tenho certeza que a sua faixa branca também vai ficar assim, ó, recheada de graus, e que em breve você vai se tornar uma faixa azul também. Então, essa foi a minha dica de hoje. Marca alguém aí que tá ansioso para ganhar um grau e não sabe o que fazer. Esse vídeo é muito importante para vocês. Um beijo. Os